Olá, jovens, tudo bem? Olha, vou aproveitar e dizer que esse é o último vídeo que eu vou produzir para vocês nessa disciplina. Eu estou encerrando meu contrato com a FMS e gostaria de salientar que foi uma satisfação muito grande estar com vocês esses últimos 2 anos. Eu não sei para vocês, mas para mim foi um aprendizado bastante importante poder ouvi-los, poder dialogar com vocês e aprender, sobretudo, né, perspectivas de um mundo que é muito complexo, que muda o tempo inteiro, e espero que de alguma forma tenha também podido apresentar algumas questões para vocês e que lhes auxiliem tanto no campo individual quanto coletivo, na parte pessoal quanto profissional, tá? Então, muito obrigado. A segunda parte desse videozinho, que é o mais importante, que é o exercício da P2, tá? E como eu falei para vocês no áudio, vou ter que improvisar, então eu vou usar a receita da família da Lia, que é o cuscuz paulista, tá certo? O cuscuz paulista eu coloquei na descrição do vídeo um link para vocês poderem entender melhor, para vocês contextualizarem, né, do que é que eu estou falando. Inclusive tem a receita completa. Ele é um prato que é difícil de fazer, viu? Ele demanda várias técnicas, ele demanda um preparo numa sequência específica, ele demanda vários ingredientes, ele tem uma composição de sabores, texturas e cheiros aí bastante acentuado, né? Ou seja, demanda alguma experiência para ser desenvolvido, para ser feito. E eu logo me recordei dele, né? Quando eu fiquei impedido de fazer o meu prato preferido, por assim dizer, mas eu logo me lembrei do cuscuz paulista, porque eu e ali a gente já está junto há 20 anos, e desde a primeira vez que eu passei a estar nas festas de família, ou que eu passei a estar em São Carlos, né, junto da família da Lia, o cuscuz sempre teve presente, tá? Nas reuniões de família, era um prato que era muito bem pensado para se arranjar com os demais acompanhamentos. Apesar de ele ser uma guarnição, tá? Os pratos que estavam sendo ofertados, eles combinavam sempre muito bem com o cuscuz. E uma parte bastante importante, que esse fazer, né, se dava de modo coletivo. Então, uma pessoa ficava responsável por comprar as farinhas, os outros os ingredientes. A parte importante, né, da construção ou da finalização aí desse prato, ele se dava na casa da avó, né, da matriarca da família, que era a cola social de toda a família, tá? Isso por si só, para mim, né, que passei aí, eu tenho passado esses últimos 20 anos aí agregado nesse contexto, já marcou, né? E para a família como um todo, que tem um histórico muito maior, que tem uma história específica desse prato, ela faz, né, do ponto de vista objetivo, um devir histórico, antropológico, geográfico e gastronômico em função de um prato só, tá? Aí eu fui para chegar nessa argumentação, conversei com a Lia, que ela faz esse prato muito bem aqui em casa, conversei com a minha sogra, que ela faz esse prato muito bem lá em São Carlos, e ela me falou que a história se iniciava não com a avó dela, mas com a tia. Olha só, as complexidades dos enredamentos familiares. Resumindo, com a irmã do marido da mãe da minha sogra. Ou seja, o negócio vai longe, tá? A tia da Lia, tia Regina, ela passava as férias em São Paulo, capital, na casa da tia Maria, tá? Que era irmã do pai, né, da minha sogra Beth, que era avô da Lia. E lá ela passava um período no final do ano e ela passou a conviver com essa tia, né, e com os outros parentes da capital paulista. E ela notou que essa tia sempre fazia um prato específico, que era um prato que era pedido pelos outros vizinhos, que era vendido e que era doado também para as quermesses de igreja, da qual elas faziam parte, que era o cuscuz paulista, tá? Então o cuscuz paulista em si, ele não é uma inovação, ele não é uma grande exclusividade dessa família. Outras famílias também comem, outras famílias também fazem, outras famílias também têm histórias, né, parecidas, mas diferentes dessa. E a questão é que essa aqui é da família Moretti, tá? Então essa tia Maria sempre fazia em quantidade, fazia com especialidade,
esse prato, e era uma construção também de dias, né? Os ingredientes eram comprados em locais específicos, sempre da melhor procedência. O que era colocado no cuscuz para acompanhar da parte de proteína variava bastante em relação à questão da oferta, se era carne, se era camarão, se era sardinha, se era atum, os acompanhamentos, tudo isso também vinculado com a questão, né, econômica mesmo, né? O que estava sendo possível naquele momento, tá? Lembrando que essa história específica já tem mais de 50 anos, tá? E aí, como fazia a sequência, o ponto, o cheiro e principalmente o segredo, né, dessa receita de família foi sendo passada de uma mulher para outra, até que hoje todas as mulheres da família e eventualmente os homens também sabem fazer e vão replicando essa história, e cada vez que apresentam esse prato onde estão, é uma busca de uma cozinha afetiva que traz uma história, que traz uma identidade e que cria o vínculo dessa família que vai se renovando com o tempo. Hoje a gente pode dizer que esse prato que começou a ser pensado e a ser feito em São Paulo é feito aqui em Nova Andradina, é feito em Três Lagoas, é feito em Minas Gerais, é feito nos Estados Unidos, tá? Onde tem aí uma mulher dessa família, essa comida é feita, ela é apresentada aos filhos, aos namorados, aos maridos, e todo mundo que prova dessa receita, que é incrível, leva consigo uma lembrança muito importante. É um sabor bastante peculiar, é uma comida incrível, vale a pena ser feita, vale a pena ser provada, tá? Bom, esse é a questão afetiva, mas e a questão antropológica como um todo, tá? A gente precisa pensar nessa situação. Olha, esses ingredientes, qual que é a história desses ingredientes? Eu fui ler um pouco da questão do cuscuz, tá? Do cuscuz paulista. Ele é uma adaptação de uma receita europeia, e essa receita europeia é uma adaptação de receitas dos muçulmanos que ocupavam o norte da África. Ou seja, a gente já tem uma construção cultural bastante complexa que vem se dando ao longo dos tempos e vai se modificando a partir da realidade geográfica que ela encontra. No Brasil a gente tem, né, o cuscuz paulista, mas a gente também tem o cuscuz nordestino, que apesar da mesma base, se constrói de formas completamente diferentes. Como eu, né, que já falei para vocês em outro vídeo, nasci em Campo Grande, estava próximo da colônia árabe, em função de questão geográfica mesmo, eu desde pequeno conheço o cuscuz marroquino, só fui comer o cuscuz paulista depois que eu conheci a Lia. E o cuscuz nordestino, apesar de aparecer muito na televisão, apesar de ser muito bem falado, eu não tenho a menor ideia de qual que é o sabor, acredito que seja muito bom. Ou seja, essa construção social, política, econômica, essa construção ideológica do como tratar os alimentos, de como tratar os ingredientes e de como construir as formas que vão se dando e vão ser apresentados, vão fazendo parte da nossa história como um todo, certo? E aí a gente precisa pensar aonde que a gente se encaixa nisso, aonde que esse alimento se encaixa na nossa história, tá? Um ponto bastante importante em que a tia Rê falou várias vezes, que o segredo era a questão do azeite de oliva, em quantidade, em qualidade, tá? Eu fiquei pensando e comentei com a Lia, olha, se essa história tem mais de 50 anos, há 50 anos atrás, eram poucas as pessoas que sequer tinham acesso a um azeite de oliva, tá? Realmente só ia se dar em São Paulo, só ia se dar para aquelas classes ou para aqueles estratos sociais que tinham condição financeira de acessar esse produto, tá? Eu me lembro, como eu sou nascido aqui no Mato Grosso do Sul, posso dizer para vocês que há 30 anos atrás o que tinha de azeite aqui era azeite Maria, que era misturado com óleo de soja, tá? Era o que tinha de melhor. Então, ainda que eu quisesse, ou ainda que quisessem naquele momento reproduzir esse prato, não teria o mesmo gosto, não teria o mesmo sabor, tá? Então, toda essa história, todo esse devir, né, que vai nos atravessando enquanto sociedade, que vai nos atravessando enquanto indivíduos, vai fazendo parte da construção da nossa identidade. E eu espero que vocês consigam se entender nesse processo e construir, tá, um entendimento a partir de um prato que seja aí positivo, propositivo. Pesquisem, conversem com seus pais, com seus avós, com seus amigos. Quem tiver a oportunidade de replicar o prato, faça, tá? Se já sabe fazer, faz de novo. Se não sabe fazer, vai aprender. São esses tipos de experiências, são esses tipos de construções
do cotidiano que fazem parte, tá? Quando isso é servido aqui em casa, eu e ali a gente come, ainda que o Jorge não tenha entendido o todo, a complexidade dessa situação, ele está vendo, ele está sentindo o cheiro, em algum momento ele vai comer, em algum momento ele vai gostar, e possivelmente quando ele tiver a família dele, quando ele tiver autonomia de desenvolver um prato, de construir um prato, a gente, por repetição, vai acabar vendo ele repetir esse prato e vai resgatar uma história que tem 50, 100, em algum momento 200 anos, e vai ser o fio condutor a partir de um prato, tá? Que vai ligar ele aos ancestrais dele, tá? A história da família dele. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem, e é isso que eu gostaria que vocês exercitassem. Agradeço muito, espero que vocês tenham podido entender o que eu falei. Espero que vocês consigam construir imagens, possam construir ideias bastante importantes a partir disso, e eu fico feliz de poder trazer essa abordagem para vocês enquanto atividade avaliativa. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês se divirtam. Muito obrigado, valeu!